Continuando com o ato administrativo, nosso próximo tema são os atributos do ato administrativo. E mais uma vez, gente, dá uma aguinha aqui. Nós temos uma palavrinha para guardar esses atributos, que é a chamada Pati. Vamos pensar na Pati, aquela menininha arrumadinha, ela é Pati. Pati, P-A-T-I. No nosso material em arquivo PDF vocês têm acesso ao que eu estou falando de maneira escrita, então é legal que dá para vocês estudarem, assistindo o vídeo e lendo depois, tá? Mas os atributos do ato administrativo, Pati, P-A-T-I, vamos guardar. Pati, P-A-T-I. O que vem a ser o P? Presunção de legitimidade ou de legalidade e presunção de veracidade. Nós vamos ver um por um, tá ok? O que vem a ser o A? Autoexecutoriedade. O que vem a ser o T? Tipicidade. E o que vem a ser o I? Imperatividade. Então, presunção de legitimidade ou legalidade e presunção de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, certo? São os atributos do ato administrativo. PAT, P-A-T-I, PAT, atributos do ato administrativo. Então vamos partir para o primeiro atributo, presunção de legitimidade ou legalidade, é a presunção de veracidade. Então, presunção de legitimidade e legalidade. Vamos entender o que é presunção. Presunção, presume-se alguma coisa, entende-se que aquela situação é daquele jeito. Presume-se, presunção de legitimidade ou legalidade. E vamos pensar o seguinte, legitimidade ou legalidade. O que eu sempre falo para vocês, que o administrador público só pode fazer o que a lei determina, correto? Se o administrador só pode fazer o que a lei determina, quando eu falo em presunção de legitimidade ou de legalidade, o que vem na nossa cabeça? Que os atos administrativos, eles são presumidamente praticados de acordo com a lei. O ato administrativo ele já nasce presumidamente legal. Por quê? Porque o administrador público só pode fazer o que a lei determina. Se ele só pode fazer o que a lei determina, o ato administrativo ele é presumidamente legal, certo? Então, quando eu falo em presunção de legitimidade ou de legalidade, nós vamos entender que o ato administrativo ele já nasce legal, ele é presumidamente legal, justamente pelo fato do administrador público só poder fazer o que a lei determina. Importante, gente, essa presunção ela é universal, ela está presente em todos os atos administrativos. Então, presunção de legitimidade e de legalidade. Nós presumimos que esse ato administrativo ele é legal, ele já nasce legal. Eu que tenho que provar o contrário, tá? Por quê? Eu administrado ou quem seja o destinatário desse ato? Porque esse ato ele foi praticado em regra, a princípio, em conformidade com a lei. Porque o administrador público ele só pode fazer o que a lei determina. Outra presunção que nós temos neste item é a presunção de veracidade. Veracidade é o mesmo que verdade, certo? Quando eu falo em veracidade, nós vamos pensar o seguinte, que os fatos que derem origem a este ato administrativo, eles são presumidamente verdadeiros. Mais ou menos parecido com legalidade. O legalidade, eles são presumidamente legais, porque o administrador público ele só pode fazer o que a lei determina. Na presunção de veracidade, esses atos administrativos, os fatos que deram origem a esse ato administrativo, eles são presumidamente verídicos, verdadeiros, certo?
Em regra, o administrador público ele age de boa fé, certo? Como ele age de acordo com a lei, nós presumimos que os fatos que deram origem a esse ato administrativo, eles são verdadeiros. Por quê? Ele tem fé pública, o administrador público, ele tem fé pública. Eu que tenho que provar o contrário. O atingido por esse ato administrativo que tem que provar que que o fato que gerou esse ato não é verdadeiro. E aqui, vamos lá, diferente da presunção de legitimidade e legalidade, quando eu falo em presunção de veracidade, em presunção da verdade, essa presunção ela é relativa. E por que ela é relativa? Porque cabe prova ao contrário, graças a Deus, né? Lembra do sistema inglês que um ato administrativo ele pode ser questionado em juízo. Então, como cabe prova ao contrário, essa presunção de veracidade ela é relativa, ou seja, o destinatário de um ato, ou seja, nós administrados, vamos pensar que quando me é aplicada uma multa, eu posso entrar com uma ação judicial ou mesmo na esfera administrativa e provar que essa multa, que os fatos que geraram essa multa, eles não são verdadeiros ou que essa multa é ilegal. Ou seja, o destinatário de um ato, ele pode provar, mas ele tem que provar, tá? Porque esse ato ele nasce com presunção de veracidade. Então, o destinatário de um ato, ele pode provar que os fatos que geraram esse ato, eles são inverídicos, eles não são verdadeiros, ou que este ato administrativo ele é ilegal. Tranquilo? Então, a presunção é relativa. Tá ótimo, gente? Tranquilo? O segundo atributo do ato administrativo é a autoexecutoriedade. Isso é muito importante para a administração pública. Em regra, os atos praticados pela administração pública, eles não necessitam de intervenção judicial. Então, vamos lá, se a administração pública precisa interditar um estabelecimento, ela não precisa de uma ordem judicial para interditar o estabelecimento, ela vai lá e interdita. Se ela precisar ainda do poder de polícia, ela vai lá e requisita o auxílio necessário para esse fim e interdita esse estabelecimento. Ela não necessita de uma ordem judicial para realizar essa interdição. Então, por esse fato, nós dizemos que um atributo do ato administrativo é a autoexecutoriedade, pois o ato administrativo ele não precisa de intervenção judicial para ser praticado, para ser realizado pela administração pública. Essa é a regra, tá? Mas existem algumas situações em que a administração pública vai necessitar se utilizar do poder judiciário. Vamos pensar no seguinte episódio. No fato, vamos lá, a administração pública vai lá e aplica uma multa para o administrado. Uma multa de trânsito, por exemplo. Uma multa, qualquer tipo de multa. E o administrado, ele não paga essa multa. Como é que a administração pública vai lá e vai receber essa multa? Ela vai pegar o administrado e vai dar um chacoalhão nele e vai falar, paga essa multa agora? Não. Ela não vai fazer isso. Ela vai ter que entrar com uma ação de execução através do Poder Judiciário e vai ter que cobrar essa multa com uma ação de execução através do Poder Judiciário. Então, nesse caso, ela vai necessariamente se utilizar do Poder Judiciário. Tá? Então, existem situações em que a autoexecutoriedade, esse atributo, ele não se aplica, porque necessariamente a administração pública vai precisar se utilizar do Poder Judiciário. Um outro atributo do ato administrativo é a tipicidade. Quando nós falamos em tipicidade, gente, é o que eu continuo sempre batendo para vocês. Os atos administrativos, eles devem ser praticados de acordo com a lei. Princípio da legalidade. O administrador público só pode fazer o que a lei
determina. Quando nós falamos em tipicidade, nós dizemos que o ato administrativo ele só pode ser praticado de acordo com a lei, sem segredos. E o outro, um outro atributo não. E o último atributo do ato administrativo é a imperatividade. E quando nós falamos em imperatividade, o que nós vamos pensar? Nós já falamos, lembra? Uma das características do ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública, ou seja, sem a anuência do administrado. É exatamente isso que a imperatividade quer dizer. Em regra, o ato administrativo para ser praticado, ele não necessita da anuência do administrado. A administração pública não chega lá no destinatário do ato e fala: olha, eu posso praticar esse ato? Em regra, não. Ela vai lá e pratica esse ato. Exemplo, a multa. Ela não chega no administrado e fala o seguinte: olha, eu posso te aplicar essa multa, meu amiguinho? Eu posso cobrar o IPTU de Vossa Excelência, querido? Não. Ela vai lá e cobra o IPTU. Ela vai lá e aplica a multa, ela vai lá e interdita o estabelecimento. Então, em regra, nos atos administrativos está incluso o atributo da imperatividade, ou seja, a desnecessidade de anuência do destinatário do ato. É um ato imperativo, imposto pela administração pública. No entanto, existem algumas situações em que a administração pública ela só pratica o ato se o administrado, se o destinatário do ato a provocar, requerer a prática deste ato. Vamos pensar num exemplo? Lembra que eu já falei para vocês que quando a administração pública ela concede a CNH o direito de dirigir ao administrado, ela está praticando um ato administrativo. E vamos pensar, este ato é imperativo? Não, porque ela só pratica este ato se ela for provocada pelo administrado, se ela for provocada pelo destinatário do ato, não é? Eu não tenho que dar entrada lá nos meus documentos para poder retirar, para poder ser concedido a CNH para mim? Eu tenho que passar pelas aulas teóricas, pelas práticas, passar no exame para essa CNH ser expedida. Mas isso só ocorre se o administrado procurar a administração pública e requerer esse direito. Caso contrário, não. A administração pública ela não te obriga a tirar a CNH, certo? Ela só te fornece a CNH se ela for provocada. Se este ato for requerido pelo administrado, pelo destinatário do ato. E uma outra situação, tenho várias, mas um outro exemplo é o alvará de funcionamento. Para um estabelecimento comercial funcionar, em regra, ele precisa de um alvará de funcionamento. Esse alvará, ele só é confeccionado, ele só é produzido pela administração se ele for requerido pelo administrado, se ele for requerido pelo destinatário do ato. Em contrapartida, o que nós vamos entender? Que este ato não é imperativo, ele só ocorre se o destinatário requerer a sua prática. Tranquilo, gente? Então vamos relembrar mais uma vez os atributos do ato administrativo. A PAT, presunção de legitimidade ou de legalidade e presunção de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. É a nossa PAT, P-A-T-I, PAT, presunção de legitimidade ou legalidade e presunção de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Perfeito, gente? Vamos para o próximo vídeo.